Oi, gente. Eu sou o Guilherme e eu vou estar apresentando meu TED para o TED Mental hoje. E o meu tema é um tema livre que é sobre Steven Universo e visibilidade sobre diversidade. Eu sou membro do PET desde 2021 e sou aluno da Gestão e Análise Ambiental desde 2019. Bom, antes de começar minha apresentação, eu queria falar sobre alguns conceitos que vão ser importantes durante ela. Então, vou começar por visibilidade, que é a retratação de uma pessoa ou grupo social, porém não necessariamente da sua realidade. E a representatividade é algo muito mais importante, que seria a representação mais fiel da realidade de uma pessoa ou grupo social. Então, vai mostrar as vivências ou as dores que essa população ela, sofre e passa diariamente. E queerbaiting, que é uma estratégia de marketing usada para se aproximar da comunidade LGBTQIA+, vendendo a história de que os personagens daquela obra são da comunidade também LGBT, mas na verdade isso não fica explícito. E então é uma forma de atrair mesmo, mas quando as pessoas chegam lá não é o que elas esperavam. Um exemplo de queerbaiting, de visibilidade, é no filme Red, Crescer é uma Fera. Nessa imagem, a gente tem um casal homoafetivo. Eu vou ajudar vocês a achar ele, que está bem ali no canto inferior esquerdo. Porém, eles não são confirmados, né, que são um casal gay. Então, mas é meio que boatos que eles sejam, então isso acaba sendo um queerbaiting. As pessoas vão em Red procurando ter um pouquinho de representatividade LGBT e acabam recebendo algo que não é confirmado. Fora que, nessa cena, o foco não é o casal, é o Panda Vermelho que tá indo pra casa dela. Então, meio que isso passa despercebido para qualquer um. Eu mesmo, quando assisti o filme, eu nem notei que seria nessa cena em específico, porque eu tava mais vidrado no que tava acontecendo com a Panda. Enfim, outro conceito muito importante é que como os vilões e os mocinhos, os heróis, são retratados e as suas diferentes formas, principalmente forma física, é aparente nos desenhos. Então, por exemplo, Ariel em Pequena Sereia, ela é uma mulher branca padrão, enquanto a Úrsula, que seria a vilã da série, ela já é uma personagem gorda, uma personagem não branca, e ela usa essa maquiagem que se assemelha muito às maquiagens de drag queens, que são pessoas da comunidade LGBT. Enquanto, por exemplo, aqui usando homens, temos o Hércules, que é um personagem também branco padrão, e o Hades, que é um personagem já que não é branco, não é padrão. E uma coisa muito importante do Hades é que, se vocês pararem para olhar o nariz dele é muito pontiagudo, é muito diferente do que é geralmente o nariz dos mocinhos. Isso acontece em diversos vilões, por exemplo, a bruxa da Branca de Neve, que tem aquele nariz grande e enrugado, para mostrar que pessoas fora do padrão meio que são vilões. E isso demoniza muito as pessoas que não estão dentro do padrão, principalmente as crianças que acabam, às vezes, por se reconhecer e ver que a aparência delas é meio que vilanesca, por assim dizer. Isso é muito ruim. Mas aí eu vou falar sobre Steven Universo, que é o foco da minha apresentação. Steven Universo é um desenho infantil transmitido pela Cartoon Network no período de 2013 a 2019. Ele teve um filme e depois uma minissérie após esse período. Ele foi o primeiro desenho animado produzido inteiramente por uma mulher, que é a Rebecca Sugar. Atualmente ela se considera como não binário, mas na época foi um marco de ser um primeiro desenho feito inteiramente por uma mulher. Em Steven Universo, ele vai contar a história da vida e o amadurecimento de Steven, que é o personagem principal, com a ajuda das Crystal Gems, que são as amigas dele que vivem junto com ele. Em Steven tem um conceito que são as gems, que são a representação física de cristais. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem a Ruby, que é esse cristalzinho que está na mão dela, e essa forma física dela se assemelha, né, muito com humanos. E essas gems, elas vivem em diversos planetas, mas elas são de outros planetas, elas são extraterrestres, e na Terra são as Crystal Gems que vivem. Mas como que a diversidade ela foi tratada nesse desenho infantil? Primeiro a gente começa falando que Steven, ele foge daquele padrão que os heróis geralmente têm. Então os heróis eles são tratados com personalidades fortes, mais sérias, e geralmente o suporte físico é dentro do padrão imposto pela sociedade. Então aqui a gente tem a imagem do Batman, é um personagem super sério, não demonstra muitas emoções e é um personagem muito musculoso. Enquanto o Steven, ele já é muito mais sentimental, ele expõe muito suas emoções, expõe muito sua vulnerabilidade, e ele também não tem um corpo dentro dos padrões. Isso é muito importante que crianças que se assemelham com o Steven, e principalmente meninos, que geralmente, as crianças, né, eles acabam tendo aquele ensinamento que menino não pode chorar, não pode demonstrar emoção, e o Steven mostra isso muito durante a série, o que é muito importante para
pro crescimento dessas crianças. Outra coisa importante em Steven é que o gênero lá não é algo muito importante na série. Então, as gems, por exemplo, elas não possuem um gênero definido. A gente chama ela de as gems porque é a forma mais fácil de comunicação na série, mas isso nunca foi algo importante, por assim dizer. Aqui eu tenho duas comparações entre duas gems. A gente tem a Rose Quartz, que é a da esquerda. Ela tem essa aparência mais feminina, ela tem cabelos longos, ela usa um vestido, ela tem seios e ela está grávida. Enquanto a Bismuto, por exemplo, ela já tem essa aparência mais musculosa, que não é muito associado com mulheres, mas ela tá aqui para representar um pouco. A gente também tem, como eu falei, as gems são extraterrestres, e no planeta delas o gênero não é importante, então elas não ligam muito sobre o que elas vestem ou como elas se portam, porque isso não é tão importante para elas, naquele planeta. Então, por exemplo, a Lápis Lazuli tem essa forma na esquerda, que é a forma mais principal dela, no começo da série, que ela usa um vestido, ela tem a aparência mais delicadinha, mas no episódio específico, que é esse da direita, que é o episódio que elas estão jogando beisebol, e eles precisam ser todo mundo que está na Terra precisa disfarçar como humanos, a Lápis Lazuli, ela opta por uma aparência mais masculina, por assim dizer, em contrapartida com a aparência que ela tem na imagem da esquerda. Outro ponto muito importante em Steven Universo é Ruby e Safira, que é um casal de duas gems, e eu vou falar mais pra frente sobre a censura que Steven Universe recebeu, mas em alguns países a Ruby, que é essa da esquerda, ela é tratada como masculino por ela não se assemelhar tanto a uma mulher, por assim dizer. Enquanto a Safira era a mulher da relação. Assim. Porém, essas duas gêmeas, como eu falei, elas são um casal e eventualmente elas acabam se casando num episódio muito importante que vai gerar coisas boas e coisas ruins pra série, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas nesse casamento, né, as pessoas, nos casamentos elas se vestem de noiva, e aí a Rebeca, ela fez o contrário. No casamento, a Ruby, ela se vestiu com vestido pra realmente mostrar que isso não importa e ela pode usar a roupa que ela quiser, e a Safira usou um terno no casamento. Nesse casamento também aconteceu uma coisa muito importante, que foi o primeiro beijo entre duas personagens femininas, que foi representado na série. Isso foi algo muito importante, importantíssimo, tanto para a comunidade LGBTQIA+, mas também para toda a animação de estar tá mostrando isso para um desenho, especialmente um desenho infantil. Porém, como eu falei, o desenho sofreu muita censura. Eles usaram de argumento que é um desenho para crianças, então mostrar esse tipo de diversidade pode acabar influenciando de uma maneira ruim as crianças. Então ele acabou sofrendo com a censura. A série ela foi cancelada em 2016, mas a Rebeca lutou muito para ela que ela pudesse continuar. E aí a série continuou, a Cartoon deu um pouco mais de episódio, deu 6 episódios para ela terminar a série, que até então naquele episódio do casamento a série ainda não tinha acabado, ela só estava ainda continuando, tinha muito mais a ser contado. Deram um filme e uma minissérie para poder fechar a história da série. E isso é muito ruim porque a série geralmente tinha nas outras temporadas mais de 20 episódios e ela acabou ficando com menos que isso. 6 episódios é muito pouco. Eles perderam patrocínios, e patrocínios em relação a desenhos animados é algo muito importante, porque é algo muito caro de se fazer, leva muito tempo, e o dinheiro é necessário para poder estar fazendo, especialmente em desenhos animados. E também a Rebeca acabava sofrendo algumas perseguições em reuniões na Cartoon. Os chefes dela acabavam questionando sobre as decisões que ela estava fazendo, o que ela estava sendo passando para crianças, e isso prejudicava muito, né, a mentalidade da pessoa. Em alguns países o programa, né, foi banido. Alguns outros países foi só cortado algumas cenas. No Brasil e na América Latina foi censurado isso. Algumas cenas foram cortadas, mas mais pra frente eu vou falar o que aconteceu com isso. Porém, isso é coisa de ruim que aconteceu algumas mas também aconteceu muitas coisas boas. Steven recebeu diversos prêmios, foi indicado a 12 prêmios durante a sua apresentação. Dentre ele, 2 Emmys, que é um prêmio, né, muito importante para produções visuais. Ele foi vencedor de 3 desses 12 prêmios que ele foi indicado. Foi melhor desempenho vocal masculino por uma criança, que é o dublador do Steven. Melhor programa infantil e familiar pela GLAAD Media Awards. E esse prêmio é muito importante porque a GLAAD ela é uma fundação LGBTQIA+, que reconhece produções que representam muito bem a comunidade LGBTQIA+. E o Steven ganhou isso por ser um melhor programa infantil e familiar, algo, tipo assim, muito importante para toda a história. E também recebeu o prêmio de excelente realização individual em animação. Por causa disso,
um grande marco, né, como eu falei, na história dos desenhos, e isso inspirou, né, outras produções a ter mais representatividade nos seus trabalhos. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos da diversidade de personagens e animações. A gente começa com Rainy Sussurros, que é um personagem não binário, que é de A Casa Coruja. Gilbert Hiver, que é também dois pais da Willow, que é essa menininha que tá no balanço, que também é da Casa Coruja. Lucy Emmett, que teve uma cena de beijo entre as duas meninas, de A Casa Coruja também. Catra e a Dora de Shira e a Princesa do Poder, que teve bastante diversidade esse desenho. Double Trouble, que é um personagem não binário também. Entrapta, que é uma personagem autista. George Lance, que são um casal também de homens, tem um filho também, que é um personagem principal na série. Netossa e Spinella, que são as duas princesas que também se relacionam. Korra e Asami, que também são um casal, que é em Avatar a Lenda de Korra. Em Steve a gente tem o Shep, que é um personagem não binário, e ele é dublado por uma atriz que também é não binária. Ela fez Euforia, é a... Ixi, esse é o nome dela. Mas ela fez um personagem muito importante em Euforia, não, em Pose. Desculpa. A Florita, que é a representação de um relacionamento poliamoroso, e a Peridote, que é uma representação de um personagem que é aromântico e também assexual. Por isso que chega ao ponto importante da minha apresentação, que é a importância de apoiar obras com diversidade. Steven ele foi criado com o propósito de ser um desenho que não é específico para meninas nem para meninos, que geralmente isso é muito distinto, um desenho feito para meninas, a gente pensa em Barbie, ou um desenho feito para meninos, que é, sei lá, Hot Wheels, Max Steel e Batman, por exemplo. E é muito diferente entre eles, e a Rebecca quis fazer um desenho que gênero, idade, sexualidade não fosse importante para a pessoa assistir. Ela só, se ela quiser assistir, ela assistiria o desenho e pudesse se sentir bem nesse desenho. Ele trouxe bastante diversidade para um show infantil, algo que até então não era muito visto, esse tanto de diversidade que tem no desenho. Eu mostrei algumas, mas tem diversas outras. E o apoio foi muito importante, principalmente dos fãs, de estar querendo que o desenho continue. Então, por exemplo, eu falei lá que no Brasil o Steven foi censurado, algumas cenas foram cortadas, e na América Latina também, mas os fãs eles acabaram fazendo abaixo-assinados e petições para que não fosse, né, censurado, e a gente conseguiu voltar atrás dessa decisão. Então, no Brasil, hoje em dia, o desenho não tem censura e ele é passado da mesma forma que ele é passado na América do Norte. Mas isso não se estende só a desenhos. É importante que a gente dê suporte a produções feitas por e para a minoria, e isso qualquer tipo de produção, seja filme, desenho, livro, roupa, qualquer coisa que seja feita por e para minorias, porque se não fosse o apoio que a gente dá para elas, por exemplo, Steven é o que eu estava dando de exemplo, se não fosse o apoio de Steven, talvez os outros desenhos não teriam tanta força e tanta vontade, os criadores de inspiração, de poder estar fazendo um desenho com tanta diversidade, ou um produto com tanta diversidade, por causa das represálias que eles acabam sofrendo. E a Rebeca conseguiu passar por muita coisa, perdeu muita coisa também, mas ela conseguiu passar e serve agora hoje em dia como uma fonte muito grande de inspiração para qualquer pessoa que seja de uma minoria. Essas foram as referências do meu trabalho, e muito obrigado.